Chegamos no nosso vídeo de leitura de Gênesis capítulo 22, agora 3 versículos, serão os versículos 9 até o versículo 11, 9, 10 e 11. A gente sabe que estamos trabalhando e seguindo aqui o cronograma dessa gramática, a gramática do Brian M. Rossini, hebraico bíblico, uma nova abordagem utilizando a análise de discurso. Então estamos aqui, Gênesis 22, versículo 9 até o 11, está acontecendo simultaneamente ao estudo da lição 20 dessa gramática. Eu sugiro a todos vocês que não tiveram a oportunidade de adquirir essa gramática, ela vai ser muito útil para acompanhar a sequência e a lógica dos vídeos que estamos fazendo aqui. Sem mais delongas, vamos lá. Gênesis 22, versículo 9. A gente consegue identificar aqui que se trata de uma narrativa histórica, por conta da linha principal do discurso narrativo, que é o Vaiktor. E é interessante também repararmos que esse aqui é um verbo de raiz oca. Aqui na nossa conjugação, o rolemvav, que estaria aqui, esse aqui é o verbo bo, que significa vir ou ir, ele desaparece. Por isso que é chamado de verbo de raiz oca, porque uma das características desse tipo de conjugação, desse tipo de raiz, é a perda da segunda consoante da raiz. Por isso que é chamado de oca, porque o meio fica oco, fica faltando uma consoante. Então essa forma aqui, tecnicamente, poderia ser chamada de forma defectiva, porque ela está faltando a segunda consoante da raiz. Mas nem sempre vai ser assim. Pode reparar nesse quadro que eu estou colocando para vocês. Aqui é a conjugação completa do ictor, dessa mesma raiz, o verbo bo, e também do vaiktor, também do verbo bo. Sempre que eu coloco esses quadros para vocês, eu chamo a atenção que para o reconhecimento de pessoa, gênero e número, tá vendo aqui, ó, pessoa, gênero e número, é de extrema importância que você seja capaz de reconhecer os prefixos e os sufixos que vão reconhecer essas pessoas. Então, o iod é ele, não é necessariamente que se trata do pronome, mas ele aponta gramaticalmente para a terceira pessoa, para o sujeito que está desempenhando essa ação. Portanto, o iod, ele, tav, quando é terceira pessoa, ela, tav, quando é segunda pessoa, tu, masculino, tav mais hirik, que é o sufixo, tu, feminino, aleph, eu, primeira pessoa comum singular, comum que nós aprendemos que se atribui para masculino e para feminino, no plural, iod mais shurek, eles, tav mais na, elas, tav mais shurek, vós masculino, tav mais na também poderia ser vós feminino, porque é idêntica à forma da terceira feminino do plural, e nun significa nós, aponta para nós, primeira pessoa comum do plural. Portanto, eu enfatizo para vocês a importância do reconhecimento desses prefixos e sufixos, independentemente do tronco, independentemente da raiz, eles serão de maneira invariável, todos esses que você está lendo aí comigo. Mas deixa eu chamar a atenção de novo para vocês, então, para essa forma aqui. Essa aqui é a forma plena, tá vendo? Ó? Yavô, esse rolem vav, ele está presente. E aqui apenas o rolem, forma defectiva. Então, forma defectiva e forma plena. Existe sim a possibilidade de aparecer no texto bíblico a forma plena e não a forma defectiva. Mas no nosso versículo apareceu a forma defectiva sim. Na tradução eu coloquei tudo no futuro aqui, mas tenho enfatizado que nem sempre o ictor vai ser uma ação futura. Mas a essência da conjugação verbal do ictor é uma ação inacabada, ou seja, uma ação que ela não foi realizada de uma vez só, o que era de se esperar do catar, por exemplo. Então o ictor fica assim, yavô, tavô, tavô, tavoi, avô. Ele virá, ela virá, tu virás e eu virei. No plural, yavou, tavona, tavou, tavona, navô. Esse sinal aqui é mais um sinal massorético que identifica a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que vai ser pronunciada mais forte. Então, pronunciamos assim, yavou, com a sílaba tônica, a sílaba de destaque, essa com esse acento massorético aqui. O plural ficaria, então, eles virão, elas virão, vós vireis e nós viremos. Tudo no futuro. Já o Vaiktor, você pode constatar que existe aquilo que chamamos a conversão do tempo. Por isso que algumas gramáticas vão chamá-lo Vaiktor de vav conversivo. Esse vav aqui ele vai fazer com que o ictor passe para o pretérito perfeito na tradução. Então, ele virá no ictor, vaiavo, e ele veio. Tavo, tu virás, aqui no ictor, vatavo, e ela veio. E essa que vai ser a lógica. Outra característica interessante que você também pode utilizar para reconhecimento dessa raiz oca aqui é a vogal que está debaixo dos prefixos.
porque dependentemente da raiz, a vogal ela pode ser modificada. Então é muito comum que na conjugação do ictor de verbos de raízes ocas, o câmetes esteja presente. Pode reparar aqui. Câmetes, câmetes e assim consequentemente. O câmetes vai ser uma grande indicação de que esse ictor é um ictor conjugado a partir de uma raiz oca. Voltemos para a nossa tradução. A próxima palavra aqui é a preposição el. Aqui é a palavra hamakom, então é uma preposição com um objeto indireto determinado. Por que é objeto indireto? Porque ele está sendo aqui precedido pela preposição. O objeto seria hamakom, ou lugar. Preposição el para artigo definido ha, por isso que é chamado de determinado. Você pode ver que é a forma convencional do artigo definido, com o rei, patar e a duplicação marcando aqui pelo dagesh forte. A palavra makom, que significa lugar ou local. Então, eles vieram para o local. Vayavou el hamakom. Aqui na sequência, uma construção que nós já estudamos também, que é o catal em cláusula relativa. Qual que é a função desse catal em cláusula relativa? É fornecer informações do passado relativo. E também tem a preposição lambda aqui. Preposição lambda significa para, que está com o sufixo de terceira masculino do singular, que tem como antecedente o Abraão. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é o verbo amar. O verbo amar significa dizer. Está conjugado no tronco kal, na terceira pessoa masculino do singular. Portanto, e ele disse ou e ele falou. Aprendemos que esse catal é chamado de catal em cláusula relativa, porque aqui, basicamente, o asher, que é o pronome relativo, ele está relacionando este verbo aqui, o verbo dizer, o verbo ele falou, com a linha principal. Então, relativamente ao que está acontecendo na linha principal, que diz que eles vieram para o local, aqui existe uma explicação de qual que é este local. Aqui é o elemento de linha secundária que nós aprendemos, catal em cláusula relativo. Então, eles estão indo ou vindo exatamente para o local que ele falou para ele. Falou, nesse caso, para o Abraão, que é o nosso antecedente do versículo anterior. Então, o catal em cláusula relativa, ele é relativo porque ele está sendo relacionado com a linha principal, que dentro desse contexto é o vaiktor do verbo bo. E em seguida identificamos quem está falando aqui. Quem que é o sujeito desse verbo amar? O sujeito é Deus. É a palavra ha-Elohim. Aqui é o artigo definido. Ha significa artigo definido, mas nós não vamos colocar a tradução aqui do artigo definido. Geralmente, quando aparece ha-Elohim, vamos traduzir apenas Deus. E eu torno a enfatizar para vocês que a palavra Elohim é o plural de Eloá. A palavra Eloá significa Deus. E a forma Elohim, se fosse separadamente vista, aqui seria deuses. Mas a concordância verbal com o verbo amar, que é a terceira pessoa masculino singular, faz com que nós sejamos obrigados a traduzir Elohim, ou seja, Ha-Elohim, como Deus no singular. É o Deus de Israel. O que constitui esse plural aqui, novamente, mais um plural de majestade. Mais uma linha principal do discurso narrativo, o vaiktor. Então, temos dois vaiktores aqui. No início do versículo 9, vayavou, e aqui vaiven. Então, aqui, e eles vieram, e aqui, e ele construiu, tendo como sujeito, aqui dentro desse contexto, o Abraão. Esse aqui é o verbo baná. O verbo baná, ele tem essa característica de ser um verbo 3-rei, e o rei ele pode desaparecer em algumas formas. Isso aqui é chamado de forma apocopada, um verbo de raiz fraca. E já vimos que a palavra apocopado ou apocopada significa uma forma reduzida, uma forma restringida, nesse caso com a perda do rei aqui. Essa é uma das características de verbos 3-rei. Em algumas conjugações, o rei desaparece. Assim como desaparece também aqui o vav desse verbo bo, que desapareceu nessa forma defectiva que acabamos de tratar alguns minutos atrás. Então, vaiven significa e ele construiu, outro vaiktor. Tiramos o e da conjunção vav, e tiramos o sujeito ele, terceira masculino do singular, exatamente do iod, que é o prefixo que eu já enfatizei para vocês, que é a identificação de pessoa, gênero e número. O iod sempre vai ser terceira pessoa masculino. Se tiver o sufixo, vai ser masculino do plural. Mas aqui é masculino singular. Próxima palavra, o advérbio sham, é uma palavra invariável, significa lá. Lá naquele local. E na sequência, o sujeito deste verbo aqui, o verbo construir. E ele construiu. Portanto, na nossa tradução, vamos fazer assim. Vaiven sham Avraham.
E Abraão construiu lá, haja vista que o sujeito está totalmente delimitado aqui. Então, vamos dispensar a presença do pronome ele, que não é necessário pela presença do sujeito Abraão aí. Aqui na segunda linha, et hamizbeach. Isso aqui é o objeto direto determinado. Aqui era o objeto indireto, pela preposição aqui el, e aqui é o objeto direto, que nós estamos cansados de saber que é precedido pela partícula marcadora de objeto direto, o et, que é necessária porque o objeto aqui é determinado. Lembre-se, determinado é porque possui o artigo definido. Está aqui o artigo definido, na sua forma convencional, com a duplicação da primeira consoante dessa palavra, e a palavra aqui é misbeach. Misbeach significa altar. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Abraão construiu lá seria na onde? Para esse local aqui, o local que Deus havia mandado para que Abraão fosse juntamente com Isaac. Abraão foi para esse local e ele construiu lá o altar. Esse aqui é o objeto direto, et hamizbeach, o altar. Aqui na sequência, outro vaiktol, aqui agora é um verbo de raiz gutural, por isso que você está vendo essa forma aqui de baixo com o hatef patar. Lembre-se que uma das características das guturais é que as guturais preferem os shivás compostos. Então aqui tem o hatef patar, que é uma exigência dessa gutural ain que está aí. Por isso que tem essa forma específica aqui debaixo desse prefixo, o prefixo iod, que identifica ele. Tá vendo aqui, ó? Ele. Ele de novo, idêntico ao ele daqui, ó, que tem como sujeito o Abraão também. O Abraão é sujeito deste verbo e também é sujeito desse verbo aqui, identificado pelo iod. E debaixo do iod, o patar. Por que aconteceu isso? Porque o patar ele está sendo puxado literalmente daqui dessa vogal que está debaixo do ain. Ele pega apenas o patar e por isso que tem essa forma distinta de outros verbos. Essa é uma característica extremamente comum em verbos guturais. O verbo ahar, que é esse daqui, significa dispor ou colocar. Dispor no sentido de arrumar, arranjar um determinado elemento ali. Então, vayahor significa e ele dispôs. Ele dispôs o quê? Ele dispôs as madeiras. Olha aí o objeto direto sendo identificado mais uma vez pelo marcador de objeto direto, idêntico ao que está aqui. Às vezes você vai encontrar o marcador de objeto direto com o tsere de baixo aqui. O que aconteceu? Sempre que esse marcador de objeto direto estiver unido com o makef, que é esse tracinho que está bem aqui em cima, vai acontecer a redução vocálica, porque o hebraico ele tem aquela característica de quando ele une duas palavras foneticamente, pode ser uma união literal ou uma união apenas pelo makef, a tendência é que o início seja reduzido, quando for possível, obviamente. Então era para ter um tsere aqui e a vogal ela foi reduzida para uma vogal mais curta, que nesse caso específico é o segol aqui e o segol aqui. É isso que explica essa modificação das vogais dentro desse marcador de objeto direto. Na sequência, nos deparamos com o quarto vaiktor. Então, já conseguimos identificar aqui a linha principal do discurso narrativo mais uma vez. Perceba que esse verbo aqui ele é o verbo gutural também. Ele começa com ain, esse aqui é o verbo akad, ele significa amarrar. É diferente desse aqui, esse aqui é ahar. Eles são muito parecidos, mas com significados completamente distintos. Conseguimos identificar de novo o sujeito, o iod, vai ter como precedente o Abraão novamente. E ele amarrou. Então, o verbo significa amarrar. Com esse prefixo do vaiktol aqui, obviamente vai significar e ele amarrou. Vamos sempre traduzir o vaiktol, como temos enfatizado, como uma ação convertida para o nosso pretérito perfeito. Vayakod, e ele amarrou. Presta atenção também na vogal que está aqui, hatef patar, porque o ain é uma gutural. E o Abraão ele está amarrando algo, está amarrando o seu filho novamente, a Isaac, o seu filho. Aqui é a construção que nós já sabemos. Marcador de objeto direto determinado por ser nome próprio, necessariamente ele vai precisar do marcador de objeto direto. Por isso que está aqui. Então guarde isso daqui, nem sempre uma palavra que vai ser determinada, ela necessariamente vai possuir o artigo definido como é esse que você está vendo aqui na palavra Elohim. Nem sempre vai ser assim. Mas o nome próprio, ele necessariamente recebe um marcador de objeto direto quando essa palavra estiver na qualidade de objeto direto, obviamente. Aqui na sequência, a palavra benor,
que nós já vimos e vimos bastante nessa nossa perícope, significa filho, mas está com o sufixo rolem vav, logo sufixo possessivo. Então a tradução fica a Isaac, o seu filho. Marcador de objeto direto, nome próprio Isaac, Yitzhak, e aqui a palavra ben com o sufixo benor, o seu filho. Lembre-se que na tradução colocamos o artigo definido aqui, porque toda palavra que tem o sufixo possessivo, temos enfatizado que é também determinada. Aqui na sequência, mais um Vaiktor. Você pode perceber que esse aqui é um verbo de raiz oca também. É igual esse daqui, o nosso primeiro verbo, o verbo bo, mas a diferença é que na segunda posição da raiz é um yod ao invés do vav. É isso que está acontecendo aqui. Então perceba que houve o desaparecimento e por isso que o meio fica oco. É por isso que é chamado de verbo de raiz oca. Um verbo extremamente conhecido, o verbo sim, significa pôr ou colocar. De novo, vai ter como sujeito Abraão, conseguimos identificar pelo iod e podemos traduzir necessariamente como e ele colocou. Vayasem, e ele colocou, e Abraão, aí pelo contexto, é aquele que está realizando essa ação. Perceba que tem uma forma um pouco distinta também com esse segor, é mais ou menos aquilo que aconteceu aqui. Mas aqui é uma outra raiz, sabemos que a raiz 3-rei, ela tem essa sua particularidade. Mas é muito comum uma raiz fraca, ela ter também uma modificação vocálica aí no final dela. Então, vayasem significa e ele colocou. Vamos prosseguindo. Aqui na linha de baixo, mais um marcador de objeto direto. Aqui é um marcador de objeto direto que ele está com um qualificante, ou seja, ele está com um sufixo objetivo. Esse rolem vav aqui no final, eles têm como antecedente o Isaac, porque o Abraão, ele colocou o. Esse o aqui, na verdade, no português, o o poderia ser o artigo definido, mas por esse contexto, ele significa aquele que está recebendo a ação de ser colocado, e por esse contexto é o próprio Isaac. Por isso que o sufixo é terceira masculino singular, mas não confunda. Esse sufixo aqui indica e tem como antecedente o Isaac, que está sendo colocado, e você não pode confundir esse aqui, da palavra benô, com o Isaac também, porque o antecedente aqui, nesse caso, é necessariamente o Abraão, que está bem aqui em cima. Então preste atenção no contexto para que você possa reconhecer os corretos antecedentes dos respectivos pronomes. Na sequência também aqui duas palavras que estamos familiarizados, a preposição al, significa sobre, e a palavra misbeach com o artigo definido novamente, a mesma construção que está aqui, hamizbeach, e aqui também hamizbeach. A diferença é que aqui é o objeto indireto, que está sendo mediado pela preposição. Aqui é o objeto direto por conta do marcador de objeto direto. Portanto, al-hamizbeach, vamos traduzir sobre o altar. O Abraão amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar. A próxima palavra, na verdade, é a construção de duas palavras formando apenas uma palavra. Aqui temos a preposição min, que significa de, que nós já aprendemos. Às vezes essa preposição ela vai perder o nun no final, como você pode estar constatando por aqui. E quando esse nun ele desaparece, acontece a duplicação da primeira consoante da raiz, identificando que esse nun foi assimilado aí no início dessa palavra. A palavra que segue seria ma'al, que é o advérbio, que pode ser traduzido como acima. Então, se fôssemos traduzir mima'al ao pé da letra, ficaria de acima. Mas, no nosso bom português e dentro desse contexto, acima cabe muito bem. Então, aqui é a construção de duas palavras formando o advérbio que seria acima na nossa tradução do português. E por fim, laetzim. Laetzim é a preposição lamed, que você está vendo aqui, preposição para, e é o objeto indireto, porque está sendo precedido pela preposição obviamente. E esse objeto, ele é determinado, e o artigo definido podemos ver aqui debaixo da preposição. A forma da preposição tinha que ser essa daqui, que você está vendo aqui à sua esquerda, com o shivá sonoro, início de palavra, mas a gente sabe que a preposição, quando ela está aqui precedendo uma palavra que possui o artigo definido, o rei do artigo definido desaparece e fica apenas a vogal correspondente desse artigo definido. Por isso que na tradução fica para as madeiras. Literalmente, esse as
foi tirado aqui de baixo desse kametz, que seria o artigo definido da palavra etzim, que é a palavra etz no singular, é a palavra madeira, e no plural etzim, madeiras, com esse herek yod e mem no final, que é a característica da maioria das palavras masculinas plurais no hebraico. E assim concluímos a tradução do versículo 9 do capítulo 22. Vamos só fazer a leitura juntos aqui, depois a gente passa para o versículo 10. Vamos lá. Vayavou el hamakom asher amar lo haElohim. E eles vieram para o local que falou para ele, aqui para ele é o Abraão, falou para ele Deus o sujeito. Vaiven sham Avraham et hamizbeach, vayahor et haetzim. E Abraão construiu lá o altar, e ele colocou as madeiras, vayakod et Yitzhak beno. Vayasem oto al hamizbeach mima'al laetzim. Essa aqui que é a cena que está acontecendo. Então Abraão dispôs as madeiras, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, acima das madeiras. Essa aqui que é a cena que nós já vimos. Esse aqui é o exato momento em que o anjo vai aparecer para o Abraão e vai interromper esse sacrifício. Então você pode ver os elementos aqui. A faca, as madeiras, o Abraão, o Isaque. Essa é a cena que temos nesse versículo 9, de modo bem específico. Sabendo disso, vamos lá para o nosso versículo 10. O próximo versículo, ele pode ser lido assim. Vaishlach Avraham et yado, vaikach et hamachelet, lishchot et beno. Conseguimos identificar que a linha principal, ela prossegue pela presença do vaiktol. Esse aqui é o verbo shalach. O verbo shalach significa enviar, mas aqui ele tem um sentido específico de lançar ou tão somente de estender. O que está acontecendo aqui? O Abraão, ele pode ser identificado de novo aqui pelo Yod. Lembra do Yod? Eu sempre vou enfatizar isso daqui, que você precisa prestar atenção quando se deparar com um vaiktol, naquele prefixo que vai indicar pessoa, gênero e número. De novo, o Abraão, ele é o protagonista dessa narrativa, então terceira masculino singular, e o sujeito, o Abraão, novamente. Vaishlach Avraham. E Abraão lançou, mas dentro desse contexto, Abraão estendeu. Estendeu o quê? Estendeu a sua mão. Este é o objeto direto determinado, de novo, marcador de objeto direto. Aqui é a palavra yad, que está com o sufixo de terceira masculino singular também. Então, o antecedente desse rolem vav aqui, de novo, é o Abraão, porque o Abraão é masculino singular. Então, Abraão estendeu a sua mão. Lembre-se novamente, vou enfatizar mais uma vez, que na tradução colocamos o artigo definido, porque essa palavra possui o sufixo possessivo. Prosseguindo, mais um vaiktol, a palavra lakar. Esse é um verbo que nós também já vimos dentro dessa perícope. É um verbo irregular. Você pode ver que o lamed desaparece aqui nessa conjugação do vaiktol. De novo, o sujeito vai ser o Abraão. O Yod aqui identificando o mesmo Yod que está aqui, só que aqui é uma outra raiz, um outro verbo. O verbo lakar significa pegar. Portanto, e ele pegou, vaikar. O que ele pegou? Ele pegou esse objeto direto determinado, a palavra ma'achelet, que a gente já viu nos nossos vídeos anteriores. Ele é um objeto direto determinado também, olha aí o marcador de objeto direto. Tem uma kef, tem a redução vocálica para segola, por isso que tem essa forma aí. E o artigo definido também, mais uma vez, na sua forma convencional e corriqueira, com a duplicação da palavra ma'achelet, aqui na primeira posição, a primeira consoante dessa raiz. A palavra ma'achelet significa faca, cutelo, algo que é utilizado para cortar, dentro desse contexto, para fazer o sacrifício que o Abraão estava realizando. Aqui embaixo uma construção que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas é composta pela preposição, de novo, a preposição lambda aqui, e o infinitivo, uma das conjugações que a gente ainda não viu dentro da nossa passagem aqui de Gênesis capítulo 22. O verbo é shachat. Esse verbo aqui, ele tem um significado mais amplo de matar. Mas dentro de um contexto aqui ritualístico ou litúrgico, ele vai dar essa ideia de um matar específico, portanto pode ser imolar ou sacrificar. Essa aqui que é a ideia. Então essa construção aqui é um infinitivo construto. A gente vai aprender também que existe o infinitivo absoluto,
mas o infinitivo construto ele tem essa característica de que ele pode estar em construção tanto com uma preposição e também com um sufixo colocado aí para identificar quer seja o sujeito ou também o objeto da ação que esse verbo realiza. Perceba que nesse infinitivo construto tem uma noção final, ou seja, de finalidade, a fim de imolar ou sacrificar, lishchot. Sabemos que o infinitivo ele não é conjugado conforme pessoa, mas o sujeito ele sempre vai existir, obviamente. Alguém está realizando essa ação e dentro desse contexto é o próprio Abraão. Mas guarda isso por enquanto. Lishchot significa para sacrificá-lo ou a fim de sacrificar. Aqui aconteceu debaixo da preposição, era para ter um shivá, mas a gente sabe que uma palavra em hebraico não pode iniciar com 2 shivá sonoros, então aconteceu aqui aquilo que chamamos de regra do shivá. Por isso que tem um hirik aqui, ao invés de um outro shivá. Essa que é a característica, essa que é a grande regra, uma palavra iniciada por 2 shivás, e geralmente o primeiro shivá se transforma em hirik, como você está vendo aí. Então, lishchot, a fim de imolar ou a fim de sacrificar. Daqui a pouco a gente volta nesse infinitivo para entender um pouquinho mais sobre essa condição de finalidade que é expressa a partir dessa preposição lamed. Mas vamos só finalizar aqui esse versículo 10. Uma construção que nós também estamos bem familiarizados, mais um objeto direto determinado. Olha aqui o marcador de objeto direto, aqui a palavra ben, filho, e aqui também, mais uma vez, o sufixo possessivo de terceira pessoa masculino singular. Então é o seu filho, o filho de Abraão novamente. Então o versículo 10 é bem simples para nós aqui. Olha como é que fica fácil. Vaishlach Avraham et yado. E Abraão estendeu a sua mão, vaikar et machelet, e ele pegou a faca. Com qual finalidade que ele pegou a faca? Lishchot et beno, a fim de sacrificar ou imolar o seu filho. Esse é o versículo 10. E conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre o infinitivo construto. Existem 2 usos que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiramente, é quando o infinitivo construto está acompanhado com a preposição, que é o que aconteceu no nosso versículo. Ele está com essa preposição colocada antes do infinitivo. Por exemplo, aqui eu coloco 3 exemplos. Tudo que estiver após a preposição vai ser a forma dos infinitivos com seus respectivos verbos. O primeiro exemplo aqui, yashivá likro. Ela sentou, yashivá likro, para ler. Olha aqui. Interessante notar que quando essa preposição é colocada precedendo aí esse infinitivo, ela vai indicar a finalidade ou propósito. Por isso que ela sentou com a finalidade de ler. Aqui é o verbo querro, que significa exatamente isso no infinitivo, ler. E a gente pode traduzir também com o nosso infinitivo no português aqui dentro desse contexto. Então guarde isso daí. O infinitivo construto, precedido por essa preposição, pode indicar finalidade ou propósito. É como está no nosso versículo e aqui também nesses 3 exemplos vai ser exatamente assim. O exemplo aqui de baixo, alá lisboar. Alá, que é o verbo que também está conjugado no kal katar, terceira masculino singular. Chama a atenção de vocês para vocês não confundir esse kametz rei no final aqui, porque esse rei ele faz parte dessa raiz. Esse aqui é um verbo 3 rei. O verbo alá, que significa subir. Aqui em cima é o verbo yashav, o verbo que significa sentar, habitar, que está na terceira pessoa. Então esse kametz rei aqui, ele é a identificação da terceira feminina singular. Então ela está aqui. Aqui pode confundir um pouquinho, você pode pensar que é ela também, mas não é. É um verbo 3 rei, por isso que ele tem essa forma com kametz rei no final. Mas presta atenção nisso também. Alá lisboar. Ele subiu para sacrificar. De novo aqui, a regra do shivá foi aplicada exatamente como a gente explicou no nosso versículo. Aqui embaixo, Yahad le motzá. Ele desceu a fim de encontrá-la. Ele desceu, aqui também o verbo conjugado no kal katar, terceira masculino singular. Yahad, ele desceu, aqui indicando a finalidade, a preposição, e o verbo no infinitivo, aqui é o verbo motzá. Motzá, que ele está acompanhado também no final com esse sufixo pronominal. Uma característica interessante nesse exemplo é que a gente pode perceber que com essa preposição, o sufixo pronominal ele vai ser o objeto do verbo. Então, ele desceu a fim de encontrá-la. Aqui está o objeto. Ó. Esse lá no final é indicado terceira feminino singular, que é o sufixo que está aqui. Tá vendo? Kametz rei.
Não confunda esse pontinho aqui com o dagesh, porque isso aqui na realidade é uma gutural. O gutural não leva dagesh, isso aqui é uma pik, que está identificando que é o sufixo pronominal, que é o objeto desse verbo. Então essa aqui é a característica. Esse uso do infinitivo construto, precedido com a preposição, indicará a finalidade, e se tiver um sufixo nesse verbo, esse sufixo identificará o objeto dessa ação. Esse aqui é o primeiro uso. Primeiro uso com a preposição lamed, que é o mesmo uso que está no nosso versículo. Mas tem um outro uso que eu gostaria de enfatizar com vocês também. É quando o infinitivo construto ele estiver acompanhado com uma dessas duas preposições. Com a preposição be, que significa em, e com a preposição que significa como. E como eu fiz no slide anterior, deixa eu apresentar 3 exemplos também. Tudo que está em vermelho vai ser a preposição, obviamente, preposição be e que, olha o be aqui também, e seguido do verbo no infinitivo construto, nessa conjugação do kal do infinitivo construto. Presta atenção nisso daqui. Bemolcha im hamelech. Olha o que significa. Quando tu reinares com o rei. É interessante você ver que as preposições be e que, elas vão acrescentar dessa feita um elemento temporal ao infinitivo construto. Por isso que eu coloquei aqui quando. Quando tu reinares com o rei. Outra característica muito importante de salientarmos é que o sufixo, se ele estiver aí acompanhando o infinitivo construto, ele vai se tornar o sujeito agora desse infinitivo construto. Presta atenção nisso daqui. O elemento temporal, a preposição, aqui é o verbo reinar, e esse errar no final, ele significa segunda masculino do singular. Bemolcha, quando tu reinares. Então, elemento temporal. E aqui perceba que o sujeito tu é aquele que está desempenhando essa ação de reinar. Então essa aqui é a característica. As preposições be e que, além do elemento temporal, elas vão também fazer com que o sufixo, quando ele estiver presente, ele seja o sujeito desse verbo. Bemolcha im hamelech, quando tu reinares com o rei. E todos os verbos que eu coloquei aqui embaixo, eles vão seguir essa mesma dinâmica. Aqui a preposição, e depois o verbo no infinitivo, e eu coloquei todos eles com os seus respectivos sufixos. Olha como é que fica aqui embaixo. Que kotvi et hadavar. Enquanto, elemento temporal, eu escrever, aqui o sujeito de novo, hirekiod no final, é a primeira pessoa do comum do singular. Eu escrever a palavra. E aqui o objeto direto et hadavar, a palavra, sem novidades. Aqui embaixo também, de novo, elemento temporal pela preposição, o verbo no infinitivo aqui, que é o verbo chamar, que significa observar, guardar, e aqui no final, eno, você sabe muito bem que essa forma, ela remete à primeira pessoa do comum do plural dessa feita. Por isso aqui que o sufixo, ele está desempenhando essa ação de observar. Acompanha comigo, beshomrenu rohen, quando nós observarmos um sacerdote. Quando, de novo, elemento temporal beit, eno seria o sujeito, nós, primeira pessoa aqui do comum do plural, e aí o verbo chamar, que significa guardar, que traduzimos também aqui no português com o nosso infinitivo. Esses são os dois usos que eu gostaria que você guardasse, com a preposição lamed e com a preposição be ou que. Com a preposição lamed vai indicar propósito ou finalidade, se houver o sufixo vai ser o objeto dessa ação. E aqui nesse segundo exemplo, com as preposições be e que, acrescenta-se o elemento temporal e se houver sufixo, o sufixo vai ser o sujeito, aquele que desempenha a ação do infinitivo construto. Então vamos fechar essa aspas aqui e vamos voltar para o nosso texto. O nosso texto aqui agora vai ser o último versículo, Gênesis 22, versículo 11. Estamos avançando, hein? Vamos lá, aqui ó, primeira construção muito conhecida, o vaiktol. Aqui a raiz é kahá. Kahá significa chamar. Dependendo do contexto, vai significar também ler. Presta atenção no que está acontecendo aqui, ó. Eu coloquei a conjunção e também coloquei uma outra conjunção, que é a conjunção então. Geralmente, vamos colocar o então quando for uma mudança de sujeito. No versículo anterior, no final, era um sujeito, agora o sujeito vai ser o outro aqui que vamos identificar a partir de agora. Mas guarde isso daí. Então, esse então, ele está surgindo exatamente pela mudança de sujeito. A gente consegue identificar terceira pessoa de novo pelo yod e terceira masculino do singular. Então aqui é o verbo vaikra e então ele chamou. Chamou a quem? Chamou a ele. Essa aqui é a preposição, que nós já trabalhamos muito com ela também, a preposição el.
ela está com um sufixo, por isso que está indicando o objeto indireto. Preposição que está mediando a ação do verbo até chegar naquele que vai ser o objeto. Por isso que é um objeto indireto. Esse av no final, lembre-se, você não pronuncia o iod, ele significa terceira pessoa masculino do singular. Então, ele está chamando a ele. Essa aqui que é a lógica. E quem que é o sujeito desse verbo? Ele está bem aqui, ó, malach Adonai. Esse é o sujeito. Sujeito que ele está no estado construto. Lembra disso? O estado construto é quando ele está numa construção com uma outra palavra. Por isso que aqui na tradução eu coloquei a preposição do. Geralmente a gente faz isso. Nem sempre vai ser assim, mas o substantivo que estiver no estado construto, ele pode, e em muitos casos ele vai receber após ele essa preposição de. E um outro detalhe aqui, que vale a pena nós atentarmos, é para o artigo definido que está aqui na preposição. Olha aqui, ó. Esse o é justamente a crase que aconteceu com o artigo definido, porque a palavra seguinte é um nome próprio. O nome próprio aqui é a palavra Adonai. Aqui é o tetragrama, nós não sabemos a pronúncia correta do tetragrama, por isso que chamamos apenas de Adonai, porque as vogais que você está vendo aqui, a vogal Shivá, e também esse kametz, são as vogais que foram extraídas da palavra Adonai, que significa soberano Senhor. Por isso que chamamos Adonai e não o nome próprio do Senhor, nem Jeová, nem Yahvé, porque não temos a certeza acerca da pronúncia correta. As vogais que deveriam estar aí complementando a pronúncia do tetragrama. Mas, enfim, o sujeito é esse aqui. Malach Adonai é um substantivo masculino singular, por isso que ele está concordando com esse verbo aqui, que é terceira masculino do singular. Então é isso que está acontecendo. Vaikra elav malach Adonai. E o anjo do Senhor o chamou. E esse anjo ele está em algum lugar, ele está aqui, ó, min hashamayim. Aqui é a preposição min, é a preposição ablativa, que significa de, alguém que procede de algum lugar, e ele está falando exatamente dos céus. Aqui a palavra hashamayim. É um substantivo determinado, como você pode perceber aqui, esse é o artigo definido, e é interessante também notarmos que esse aqui é um substantivo na forma do dual. O dual ele é a indicação de pares, então é como se fosse literalmente dois céus, mas na tradução vamos colocar apenas céus. A ideia do hebraico é essa daqui, que existe o céu, que é o céu que nós conseguimos enxergar com o firmamento, e aquilo que está além do firmamento também seria o céu. Então tem esses dois céus, mas na tradução vamos colocar apenas no nosso plural mesmo, porque o português não tem o dual, a indicação dos pares. Então esse anjo ele está falando dos céus, min hashamayim, sendo que o início do seu discurso vai ser demarcado aqui por esse outro Vaiktor, que está concordando também com ele. Presta atenção. O iod, de novo, indicando terceira masculino singular. Isso aqui é uma das maneiras que a gente tem aprendido. O verbo amar, essa raiz aqui, significa dizer. Quando ele está no Vaiktor, quer dizer que vai vir necessariamente um discurso. Alguém falando em primeira pessoa, alguém falando diretamente. Então vai acontecer uma mudança. Não é mais o narrador que está narrando os fatos aqui que estão acontecendo, mas o personagem ele vai entrar em cena literalmente falando, interagindo aí com os outros personagens. Então, Vaiomer, e ele disse. Então aqui no português nós poderíamos colocar os dois pontos. O hebraico não tem, mas necessariamente aqui seria o início desse discurso direto. E o que esse anjo do Senhor vai dizer? Tá aqui, ó, ele vai invocar o Abraão duas vezes. Avraham, Avraham. Então o anjo disse, Abraão, Abraão, ele está invocando, é como se fosse aquela noção vocativa de invocação. E aqui por fim a resposta do Abraão, Vaiomer, que é de novo o mesmo verbo, você pode ver aqui, ó, mas a diferença é que houve a mudança do sujeito, agora é o Abraão que vai responder essa invocação. E essa daqui vai ser a resposta do Abraão, de novo, a mesma partícula que nós já aprendemos nos nossos versículos anteriores aí, que é a partícula riné, que significa eis, mas ela está acompanhada com um sufixo, aquele mesmo sufixo que a gente viu no slide anterior aqui, que é de primeira pessoa comum do singular. Tá vendo aqui, ó? Primeira pessoa, CS. CS significa comum do singular. Então, olha aqui, esse Hirekiod, ele vai indicar exatamente o me, eis-me, e a gente pode também colocar o advérbio de lugar aqui para complementar o significado dessa resposta do Abraão. Então, é isso daqui que está acontecendo. O anjo do Senhor
ele chamou a ele aqui, a gente sabe pelo contexto que é o Abraão, ele está se direcionando ao Abraão, então o anjo do Senhor chamou a ele dos céus, o anjo estava nos céus, e ele disse, Abraão, Abraão, aqui é a invocação, e portanto a resposta do Abraão, eis-me aqui. Vaikra elav malach Adonai min hashamayim, vayomer, Avraham, Avraham, vayomer, hinene. Só para finalizar então a nossa lição, vamos fazer aqui a leitura completa desses 3 versículos, Gênesis capítulo 22, versículo 9 até o versículo 11. Vamos começar aqui pelo versículo 9, eu vou fazer a leitura em hebraico, depois a tradução em português, versículo por versículo. Comecemos então o versículo 9. Vayavou el hamakom asher amar lo haElohim, vaiven sham Avraham et hamizbeach, Vayahoch et haetzim, vayakod et Yitzchak beno, vayasem oto al hamizbeach mima'al laetzim. E no versículo 9 fica assim a tradução. E eles foram para o local que disse para ele Deus. E Abraão construiu lá o altar, ele dispôs as madeiras e colocou Isaque, o seu filho. Ele o colocou sobre o altar, sobre as madeiras. Isso aqui é uma tradução bem literal, seguindo aquilo que nós conseguimos fazer nos nossos slides anteriores. Uma tradução bem literal. Versículo 10. Vaishlach Avraham et yado, vaikach et hamachelet, lishchot et beno. E aqui a tradução, e Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para sacrificá-lo, seu filho. E o último versículo, versículo 11, Vaikra elav malach Adonai min hashamayim, vayomer, Avraham, Avraham, vayomer, hinene. E então chamou o anjo do Senhor dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele, que é o Abraão, disse, eis-me aqui.